Profecia da Rhalyna referenciando a Meleys, 7 faces do deus da fé dos 7, coroa roubada do Viserys, nova logo dos Targaryen, acordo do Larys Strong com a Alicent, detalhes incríveis da Meleys, porque a Rhaenys não mandou um Dracarys e matou todo mundo. Nesse vídeo vamos comentar sobre 30 detalhes, curiosidades, easter eggs e referências nesse episódio 9 de House of the Dragon, explicando e expandindo ainda mais o episódio. Então, vamos nessa! Lead us not into temptation, but deliver us. Fala pessoal, eu sou o Pedro e tá saindo vídeo praticamente todo dia aqui no Good Nerd sobre House of the Dragon. Então se essa é a sua primeira vez aqui no canal, dá força deixando um like e um joinha nesse vídeo e também se inscrevendo para você não perder as próximas análises, reviews, teorias, explicados, curiosidades sobre a série, sobre os atores e muito mais. Beleza? Muito obrigado. Bom, vamos começar comentando sobre a abertura desse episódio, que é diferente e tem vários detalhes bem interessantes. A primeira mudança é na estrutura que representa o Viserys. A sua logo agora transborda sangue, referenciando que ele morreu. O seu sangue se conecta com o sangue da Alicent, que vimos que tanto a sua logo quanto do seu pai e filhos está ainda mais perto, conseguimos ver com mais nitidez, referenciando que cada vez mais os Hightower estão próximos dos Targaryen e próximos de tudo aquilo que está acontecendo. A logo da Alicent é o símbolo da fé dos 7, mesmo símbolo que ela carrega em seu colar. Da estrutura da Alicent temos 4 ramificações, referenciando assim aos seus 4 filhos com Viserys. A menor ramificação se referencia ao filho mais novo dela com Viserys, que é o Daeron, que está atualmente em Vila Velha e vai aparecer na segunda temporada. Logo depois temos a estrutura do Aemond, que para sua representação tem uma safira de cor azul/roxa. No livro Fogo e Sangue, o Aemond usa uma safira no lugar do olho que ele perdeu e, aparentemente, segundo essa cena do teaser do 10º episódio, ele também usará uma safira que vai ser dessa cor que vimos na abertura. Sobre esse teaser, eu farei uma análise completa para amanhã, terça-feira, à noite, então mais um motivo para você ficar ligado e se inscrever aqui no canal para você não poder perder. Ao seu lado temos a estrutura da Rhalyna, que é representada pela mesma logo, pelo mesmo formato, símbolo do colar que ela usa durante a coroação do Aegon. O seu sangue se conecta com o sangue do Aegon, criando assim 3 ramificações, referenciando aos seus 3 filhos. Para fechar as novidades, o sangue da Rhaenyra e do Daemon se conectam, criando 2 ramificações, referenciando aos seus 2 filhos, Aegon e Viserys. Falando nos filhos da Rhalyna com Aegon, sim, eles têm 3 filhos. Vimos 2 nesse episódio, os gêmeos Jaehaerys e Jaehaera, e tem o mais novo, o Maelor, que vai ficar para a segunda temporada. Só que tem uma teoria de fã que os filhos não são do Aegon e sim são do Aemond. O Aegon, como vimos, não é um bom pai para os filhos, não é um bom marido, não é um bom irmão, não é um bom companheiro, e na ausência dele, ela foi procurar amor, companhia e tal no seu irmão mais novo, no Aemond. Aí, né? E geraram 3 novos CPFs para o Westeros. A série tá dando várias dicas que isso pode ser real, e se vocês quiserem, eu trago um vídeo para essa semana explicando ainda mais a fundo essa teoria, é só pedir aqui nos comentários. Vimos que a Mysaria sabe da morte do Viserys, e ela sabe disso porque a sua espiã, a Talia, a contou. A Talia aparece ali acendendo as velhinhas e tal na Fortaleza Vermelha, a única janela que tem velas acesas. Eu não consegui identificar se aquele quarto que ela faz isso é o quarto do Viserys, mas aparentemente é sim. Como a qualquer momento o Viserys poderia morrer, a Mysaria pediu para sua espiã avisar assim que isso acontecesse. E ela foi lá e fez isso através de um código. A Mysaria nesse episódio é chamada algumas vezes de o Verme Branco, e aqui na série ela tem esse apelido de Verme Branco porque, ela sempre usa branco em praticamente todas as cenas que ela aparece, ela tá vestindo branco, e 2, porque ela sempre tá ali pra estragar o rolê, a festa de todo mundo no reino, né? Digo, o pessoal lá de cima, os Targaryen. Foi assim com Daemon no 4º episódio, foi assim agora com Aegon e tal.
Lembrando, a Mysaria não morreu. Aquele local que pegou fogo foi dos espiões da Mysaria, onde os espiões dela moram. Já a Mysaria mora em outro local, como vimos no episódio anterior, e está atualmente viva. Mas será que a Mysaria não pode se unir aos negros para se vingar dos verdes? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. E que sacanagem fizeram com ela. Ela só queria o bem do seu povo, que o reino fizesse a sua obrigação e desse atenção para a população, salvasse as crianças que estavam lutando pela vida, mas, né, infelizmente, deu ruim. E detalhe que durante a busca dos quatro, Eric, Arik, Sir Criston Cole e Aemond, lá no fundo tem um cara que tenta beber água, mas não consegue porque não tem água. Ou seja, situação bem pobre, bem precária, e é bem triste ver isso. De curiosidade, o local onde tem a busca pelo Aegon é a Rua de Seda, e a Rua de Seda é localizada na colina da Rhaenys, referenciando a Rhaenys, a primeira montaria de Veiga e esposa e irmã de Aegon o Conquistador. Curiosidade extra, essa mulher falando com Sir Criston Cole e com Aemond é interpretada pela professora de atuação do ator Fabian Frankel, que faz o Sir Criston Cole. Voltando um pouquinho, durante a reunião do conselho, tem dois detalhes que eu achei bem interessante e quero comentar aqui com vocês. Primeiro, a bolinha que representa cada membro do conselho é em uma cor diferente. Uma é vermelha, outra é azul, outra é branca. Eu só percebi isso agora nesse episódio e quis compartilhar. E dois, o Otto só coloca a sua bolinha na mesa, ou seja, só entra na reunião quando tem certeza do apoio de todos à sua proposta. O cara é inteligente e sabe jogar demais. Durante a reunião do conselho é falado sobre o apoio da Casa Baratheon. A Casa Baratheon atualmente é comandada pelo Boris Baratheon, que de curiosidade é primo da Rhaenys. A Rhaenys é filha de um Targaryen com uma Baratheon. No primeiro episódio, a Casa Baratheon hesitou em se ajoelhar para Rhaenyra. Será que o Boris vai continuar apoiando a decisão da sua casa e apoiando a Rhaenyra como rainha, ou vai acabar cedendo, ter que com facilidade, uma de suas filhas lá pro Aemond, que como vimos, vai atrás no próximo episódio? Vamos ver o que vai acontecer. Os primeiros sangues da Dança dos Dragões são derramados pelo Lord Beesbury e também pelo Lord Caswell, ambos que ficaram do lado dos direitos da Rhaenyra ao Trono de Ferro. Detalhe que ambos estavam usando roupas pretas durante a sua morte. Preta que é justamente a cor do time da Rhaenyra aqui na guerra. Seria isso uma referência ou uma mera coincidência? O corpo do Viserys é cuidado pelas Irmãs Silenciosas, que são como se fosse as esposas do Estranho, e Estranho que é o deus supremo delas que referencia a morte. Elas fizeram um voto de castidade, por isso em nenhum momento elas falam alguma coisa e por isso também que elas tapam a sua boca. É falado no episódio anterior para Rhaenys que dá azar você olhar para as Irmãs Silenciosas enquanto elas estão trabalhando, porque olhar para elas seria como se fosse encarar a morte, sabe? E por isso que nessa cena, a Alicent a todo momento está virada para a janela, sem olhar para elas, e também ela tá com um pano na boca e no nariz, porque imagina o cheiro que tá naquele quarto. Quando elas saem de cena, a câmera mostra um take de cima que mostra o corpo do Viserys meio que como se fosse um tipo de casulo e ele é amarrado no símbolo da fé dos sete, né? Que é como se fosse a religião lá da Alicent. E tudo isso é um tanto quanto simbólico, porque só no reinado anterior ao do Viserys, do Jaehaerys, os Targaryen fizeram as pazes com a fé dos sete. A fé do sete que abomina todo esse lance de você casar com o irmão, fazer filho com o irmão e tudo mais. E o corpo do Viserys só ficou daquele jeito muito por conta da Alicent, da sua esposa. Falando na fé do sete, durante a busca do Eric e do Arik pelo Aegon, eles encontram ele em um septo. Eu acho que aquele local era um septo. Se tem outro nome, se eu tô falando errado, por favor, deixa aqui nos comentários. Bom, eu não consegui identificar quem é quem exatamente, mas vamos lá. A fé do sete é referente a um deus que tem 7 faces: o pai, a mãe, o guerreiro, o virgem, o ferreiro, a senhora e o estranho. Estranho que, como eu disse anteriormente, referenciando a morte. Vimos cada um deles sendo representados ali na estátua, bem grandonas e bem bonitas. A Alicent, a pessoa mais religiosa de Westeros, tem meio que um acordo para um pé torto masturbar vendo seus pés. O acordo deles é tipo assim: o Larys Strong faz o trabalho sujo para ela, com ela concordando, mas só não dando ok verbalmente,
para dormir de consciência limpa e, em compensação, a Alicent deixa o Larry Strong admirar os seus pés, admirando daquele jeito, né? No episódio 6, quando ela vai pedir um conselho pro Larry Strong, ela primeiro mostra os seus pés para ele olha com um olhão e tal. E aqui, aparentemente, o Larry Strong só vai contar tudo pra Alicent quando ela começar a mostrar os seus pés. Quando ela vai tirando a meia, ele vai contando e tudo mais. E em troca de informações e de ações, ela deixa o Larry Strong se satisfazer com os seus pés, né? Olhando para os seus pés. Enfim. Nessa cena, a câmera dá muito foco na sua bengala, que tem um símbolo de abelha. Esse símbolo de abelha meio como se fosse a logo, a referência ao Larry Strong. E o próprio Larry Strong faz uma analogia a abelhas, que quando a abelha rainha morre, as abelhas voam sem propósito. Seria essa uma referência ao próprio Larry Strong, que ele comanda tudo e está sempre em todo canto, fazendo trabalho sujo com seus capangas. Só que sem ele, seus capangas, que são os piores dos piores prisioneiros, vão ficar por aí soltos sem saber o que fazer e propagando o caos? Voltando um pouquinho, quando Sir Criston Cole e Aemond conseguem capturar o Aegon fala pro Aemond para deixá-lo ir, deixá-lo fugir, que ele vai pegar um barco e vai sumir. E com seu posto vago, ele, Aemond, vai ser o novo rei de Westeros. E essa é uma diferença gritante entre o Aegon e a Rhaenyra. No quinto episódio, quando a Rhaenyra tinha basicamente a mesma idade que o Aegon tinha nessa cena, o Sir Criston Cole sugere isso, que ela fuja com ele para Essos, largue tudo, né, fugindo num barco, largando tudo para ser feliz. Mas ela recusa, dizendo que tem um povo para cuidar e que precisa ser rainha. Já o Aegon quer fugir de tudo porque ele não quer ser rei. Como eu disse, uma diferença absurda entre os dois. Mas aqui, de qual lado você está? Aegon ser rei ou Rhaenyra ser rainha? Deixa aqui nos comentários. Um detalhe sutil e bem interessante nesse episódio é que o Eric, o guarda real, que não vai apoiar o Aegon e vai apoiar a Rhaenyra, acaba roubando a coroa do Viserys. Vimos que durante a sua fuga com a Rhaenys, ele está com uma bolsa, e nessa bolsa está a coroa roubada do Viserys. Eu digo isso porque no teaser do 10º episódio, que vamos analisar amanhã, ele aparece levando a coroa para a Rhaenyra. Eric ganhou meu respeito, tu é foda, patrão. Falando em coroa, enquanto a Rhaenyra vai usar a coroa do Viserys quando for coroada a Rainha Negra lá em Dragonstone, por um outro lado, o Aegon vai usar a coroa de Aegon, o Conquistador. Detalhe que a coroa é bem diferente do que é descrita nos livros. Aqui na série, a coroa do Aegon Conquistador tem apenas um rubi, já a coroa do Aegon descrita nos livros tem vários rubis. Aegon II, além de ter o nome do Conquistador, também usará a sua espada Blackfyre e terá consigo a coroa, como eu disse anteriormente, e também a sua adaga, a adaga onde está escrito a sua profecia. Agora eu te pergunto, a série dá muito destaque para uma cena do Aegon pegando a adaga e a analisando. Mas será que o Aegon, esse Aegon, sabe ler Alto Valeriano? Eu tenho certeza que não. Um detalhe sutil durante a coroação do Aegon é que atrás dele vimos a logo da casa Targaryen, não na cor vermelha e sim na cor dourada. O lado verde vai ter a logo da casa Targaryen na cor dourada, cor em homenagem ao dragão do Aegon, Sunfyre o Dourado. Isso também serve para diferenciar quem vai apoiar o Aegon e quem vai apoiar a Rhaenyra. Só que sobre a logo da Rhaenyra eu vou comentar no vídeo do episódio 10, para claro não dar spoilers. Aegon não queria ser rei, mas ao ver que foi aclamado, bem recebido e amado pelo povo, ele parece gostar disso, gostar de ser amado. Um psicopata abusador no poder, sendo amado pelo povo, pois é sinistro. Eu sei que não foi uma referência, mas toda essa sequência me lembrou muito a cena final da 3ª temporada de The Boys, quando Homelander, na frente de apoiadores, vai lá e mata um cara, mas mesmo assim vê que é amado, vê que é aclamado e dá um sorrisão de felicidade. E aqui, com o Aegon tudo de ruim, também sendo amado e sendo aclamado. De novo, eu sei que não foi uma referência proposital, mas perceberam essa semelhança? Outro detalhe bem interessante durante a coroação é que lá no fundo, em cima do palco, mas lá no fundo, estão os membros do conselho, tá todo mundo ali que apoiou esse golpe político,
Só que também está ali no fundo o Larys Strong. Larys Strong, que até pelo que se sabe, é apenas a pessoa que tira informações dos prisioneiros, né? Tortura eles para conseguir informações privilegiadas, mas não é um membro do conselho. Então, o que será que o Larys Strong está fazendo ali naquela cena e com essa importância? Será que a Alicent elevou ele para um novo patamar, botou ele no conselho? Vamos ver no futuro da série. Detalhe extra aqui nessa cena é que nessa cena o Aegon não chega a ser coroado, né? Faz toda a cerimônia pelo Alto Septão de Westeros. O Alto Septão está atualmente em Vila Velha, que é bem longe, ele é bem velho, e como a cerimônia foi feita às pressas, ele é muito velho para ir rapidinho de um canto para outro, quem realizou a cerimônia toda bonitinha foi o Septão Eustace, e através do Eustace que temos vários relatos que estamos acompanhando aqui nessa história. Eu confesso que gosto dele. Aegon é coroado rei no Fosso dos Dragões, e no episódio 7 da 7ª temporada de Game of Thrones, assim que a Daenerys chega no Fosso dos Dragões, ela comenta que esse foi o local do começo do fim da sua família, porque com essa decisão de dar um golpe político e colocar Aegon como rei, vai ter uma guerra civil da família Targaryen e, ao final dela, quase toda a casa Targaryen foi extinta. Um detalhe sutil, mas que me chamou muita atenção durante a coroação, foi a posição e a reação da Helaena a tudo aquilo que estava acontecendo. Ela claramente estava ali desconfortável, ficou ali incomodada com o barulho no começo desse episódio e também nos outros. Ela sempre demonstrou estar fora da realidade, viver no seu mundo. Será que a Helaena não é um pouco autista? Vi vários comentários sobre isso e ela de fato tem todos os sinais. O que vocês acham? Deixe sua opinião sobre isso aqui nos comentários. Mas bom, autista ou não, ela é a loira sensitiva de Westeros. Nesse episódio, ela novamente repete a profecia da fera debaixo das tábuas e agora entendemos que se referenciava a Meleys. No 8º episódio, ela falou essa profecia pro Aegon e aqui falou isso pra Alicent. A Meleys estava ali, debaixo o tempo todo, debaixo de tudo, e quando apareceu, estragou o melhor momento da vida do Aegon e da sua mãe, da Alicent. Detalhe que a Alicent anteriormente fala pra Rhaenys tocar o sino quando tiver uma decisão sobre tudo isso. E ela, tendo uma decisão que não vai apoiar o Aegon e não vai apoiar esse golpe, justamente ela toca o sino e aparece com a Meleys botando moral com seu rugido. Meleys, de apelido a Rainha Vermelha, é uma das dragões mais velhas da dança. Atualmente ela é descrita como velha e preguiçosa, mas astuta quando provocada, e vimos que a véia tem disposição. Antes da Rhaenys, Alyssa Targaryen era a montaria da Meleys, e Alyssa é a mãe do Daemon e do Viserys, que levou os dois para dar um rolê com a Meleys ainda quando eles eram pequenos. Rhaenys usa uma armadura Targaryen. Temos fotos mais detalhadas da armadura e vimos ali o símbolo Targaryen nos seus ombros, seu peitoral na cor vermelha e uma espécie de escama de dragão, referenciando a sua dragão Meleys, que é na cor vermelha. Eu acredito que aquilo no seu peitoral não seja de fato escama de dragão, mas é uma referência à escama de dragão lá da Meleys. Mas por que a Meleys não mandou um Dracarys ali em todo mundo e não acabou com a guerra antes mesmo dela começar? Bom, porque isso geraria uma guerra ainda pior da que vai começar, né? E a Rhaenys, ela é inteligente, não é burra. Aquela cena foi só para mandar um recado e o recado foi muito bem dado. A diretora desse episódio, em entrevista ao THR, comentou que a Rhaenys deixou a Alicent viver porque aquela não é a guerra dela, não ainda. E que as mortes causadas pela sua entrada não importam, porque eles eram apenas figurantes e o que importa são os personagens principais. Isso é o que a diretora falou, mas olhando dentro da história, no roteiro, se ela vai lá e mata todo mundo, matando 2 pessoas de alto nível, de alto escalão da família Hightower, um septão poderoso e também 3 membros da família Targaryen, ela praticamente cria guerra contra todo mundo. A família Hightower comanda Vila Velha, que é uma das cidades mais ricas e poderosas do reino, né, de todo o Westeros, e com vários aliados. Se ela mata um septão, ela cria guerra contra a fé dos Sete. Se ela mata os Targaryen, ela cria uma guerra contra a sua própria família. A Rhaenys ficará do lado da Rhaenyra, ficou muito claro isso. Mas a Rhaenyra, durante toda a guerra,
pelo menos em Fogo e Sangue, sempre evitou e foi contra matar família, matar familiares, matar os Targaryen. A própria Rhaenyra, inclusive, talvez nem apoiaria essa ação da Rhaenys, sabe? Se ela tivesse feito isso, ela muito provavelmente causaria uma guerra de todas as casas de Westeros contra ela e contra a casa Targaryen. Afinal, ela é uma Targaryen e tudo isso resultaria no fim de Westeros. Pô, a cena em si foi maravilhosa, a Rhaenys não disse nada, mas a Maisie entendeu tudo, botou pra fora com o rugido, botou moral, respondeu a pergunta que não vai apoiar o Aegon, não vai apoiar o golpe, não vai apoiar essa palhaçada e pronto, acabou. Só que é aquela, ao fazer isso, a Rhaenys meio que estragou o melhor momento da vida do Aegon. E eu tenho certeza que isso não vai ficar assim. Esse episódio foi dividido. Você achou o episódio mais fraco da série, ou gostou, ou até mesmo achou o melhor? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E se você também percebeu outro detalhe, outro easter egg, outra referência, também deixa nos comentários pra gente comentar e debater. Curtiu o vídeo? Dá aquela força, deixando o like e o joinha aqui embaixo. E se você é novo, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais vídeos sobre House of the Dragon. E fique ligado porque amanhã, terça-feira, vai ter o vídeo analisando o trailer desse episódio. E, meus amigos, esse episódio promete e eu te espero lá. Mas foi isso e eu te vejo amanhã. Valeu, falou e fui!